Olá, sejam bem-vindos a uma longa jornada de terapia familiar. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre autoestima. E hoje nós vamos falar sobre o que é ter autoestima. Nos outros vídeos, eu conversando com os meus pacientes e vendo os vídeos, eu vi que ainda faltava ter mais detalhes para esclarecer o que é realmente ter autoestima. Eu senti que os pacientes ainda confundem ter autoestima com não ter mais problemas, com ficar tudo bem, né, consigo mesmo e com a vida, e não é bem isso, né? Ter autoestima é você se amar incondicionalmente, independente dos problemas que vão continuar tendo. Você vai continuar tendo problemas, mas você vai ser seu parceiro incondicional em todos os momentos da sua vida. Ou seja, não importa se você hoje está melhor ou está pior, se você teve uma queda financeira, se você teve um problema emocional, se você está tendo uma dificuldade na sua vida, não importa, né? Se você envelheceu, se você já não está mais tão bem fisicamente como que você estava antes, interessa que você vai ser seu parceiro incondicional em qualquer situação. Você vai se amar, né? Você vai se valorizar em qualquer situação que você esteja. Porque veja, o que acontece, né? Com os pacientes que chegam no consultório me procurando. Eles chegam tristes, desanimados, com algum problema e infelizes consigo mesmo e com a vida deles. O que a gente tem que trabalhar para que essa pessoa comece a se desenvolver, a crescer e a evoluir no problema, né, na vida? Ela precisa amar a si própria. Ela precisa entender a vida dela, respeitar tudo que aconteceu, saber que essa é a realidade dela. Nós somos frágeis, nós somos humanos, nós erramos, nós passamos por dificuldades, nós temos histórias problemáticas, difíceis, mas e daí? O que interessa nisso tudo é o meu ser, é a minha vida, é o meu eu. E o que interessa daqui para frente é o que eu vou fazer comigo. Como é que eu vou me trabalhar, né, para sair desse problema, para vencer, para superar essa dificuldade? Se eu não me amo, aí tudo fica muito mais difícil, tudo fica muito mais complicado. Então, é por isso que, na terapia, eu considero como base a autoestima. Porque é só a partir do momento que o paciente começa a se amar, a valorizar, a respeitar a vida dele, é que ele começa a transcender, ele começa a evoluir, ele começa a superar os problemas dele. Enquanto ele não se ama, ele não valoriza a si próprio, fica difícil, fica complicado. E tem uma das coisas, né, de experiência da minha vida, que aliás até vai ser, que é a capa, né, desse vídeo, que é esse folhetinho aqui, né? E é um folhetinho que, para mim, né, durante a minha vida, foi muito importante. É uma leitura que eu faço sempre para os meus pacientes que se criticam, se culpam por algum problema que tem, né? Por alguma coisa que fez, por algum erro, né, na vida. E nesse folhetinho, ele apareceu para mim num momento da minha vida muito difícil também, muito complicado. E aí Jesus dizia isso aqui para mim: ama-me assim como tu és. Né? E eu vou ler algumas partes. Eu conheço tua miséria, as lutas, as aflições, as fraquezas do teu corpo. E conheço também sua covardia, seus pecados. E apesar disso, eu te digo: dá-me o teu coração e ama-me
como tu és. Isso eu coloco para, né, todos os meus pacientes. Veja, Deus, Ele sabe de todas as nossas fraquezas e Ele nos ama do jeito que a gente é. E Ele quer também que a gente se ame, né, do jeito que a gente é. Entendeu? Porque senão a gente não vai crescer, não vai evoluir. Então, era isso que estava faltando para eu falar sobre a autoestima. A gente saber das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, mas mesmo assim, a gente se amar incondicionalmente, porque é dessa forma que a gente vai crescer, ok? E agora eu gostaria que a Elaine e o Vinícius também falassem um pouco dessa experiência que eles tiveram durante a terapia, porque eles também, como outros pacientes, chegaram, né, perdidos ainda consigo mesmos, e aí, na medida que eles foram se valorizando, se respeitando, entrando em sintonia com eles mesmos, com a verdade, com o eu deles, houve muitas mudanças na vida. Certo, Elaine? Certo, Vinícius? E aí? Pode falar primeiro, Elaine. Não, deixa que eu começo. Então, beleza. Pode começar. Vai você, Vinícius. Então, assim, eu acho que quando eu comecei, né, na Luz, fazer terapia com você, assim, realmente eu tinha uma autoestima muito baixa, sabe? Não me achava capaz de fazer as coisas, entende? E conforme a Lúcia foi me mostrando isso, que o mais importante, dependente da situação que você esteja, né? Se é uma dificuldade ou se é uma alegria e tal, você se amar, né? Amar a sua pessoa do jeito que você é, do jeito que você está, a condição que você está, para mim foi enxergar isso e começar a viver, né? A entender isso e trazer para dentro da minha pessoa, né? Esse pensamento dos momentos, né, difíceis, né, que todo mundo tem ali no dia a dia ou em uma época difícil da vida, me ajudou muito, né? Por quê? Porque hoje eu percebo assim a diferença, né, que constantemente as pessoas estão tendo um dia difícil ou um momento na vida difícil, né? Isso é comum a todos, né? E quando isso acontece comigo hoje, eu me entendo melhor. Bom, se está acontecendo assim, é porque eu preciso, de repente, me desenvolver mais. Mas aquele Vinícius que se punia muito, né? Que ficava muito para baixo, que ficava muito crítico de si mesmo, ele reduziu, ele perdeu força. E quando eu vou quando acontecem situações ao inverso, ou seja, que eu tenho bons momentos, né, fazendo alguma coisa ou uma fase boa, eu gosto, valorizo muito isso, coisa que eu não fazia antes, né? Então, e no dia a dia, né, quando você se submete, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, né? Nossa, eu esqueci de pagar uma conta que agora eu vou ter que pagar juros e tal. Pô, para mim aquilo era ruim, entendeu? Na correria do dia a dia, né? Hoje não, se isso acontece, opa, tudo bem, então deixa eu me programar melhor, né? Se isso está acontecendo, mas aquela punição, né? De que, pô, muitas pessoas, pô, eu sou burro, eu não paguei a conta e tal. Isso antes tinha força e agora não tem mais, entendeu? Eu acho que a pessoa vai, como se fosse assim, se flagelando, né? Com isso, né? Com essas coisas no dia a dia, ela vai se flagelando e quando ela for ver, ela não... o espírito dela, o espírito, a autoestima e tal, tá para baixo, que ela não consegue nem enxergar as coisas boas que ela faz no dia a dia. Uhum. Ela não é companheira de si mesma, né? De compreender, de
entender, né, que a gente é humano, a gente erra, a gente falha, não é perfeito. Sim. É ou não é? Então, a gente se exige muito quando a gente não tem autoestima. Agora, quando a gente tem autoestima, a gente quer melhorar, mas entende, né, que tem hora que a gente é imperfeito. Sim. Porque essa é a nossa realidade. A realidade humana é que eu sempre coloco para todos os pacientes, né? O normal do ser humano é errar, porque a gente ainda tem muito que aprender. Todos os dias a gente está aprendendo, Sim. está crescendo. Né, um exemplo, assim, acho que muitas pessoas estão passando por isso, né? Com o advindo da pandemia, né? Assim, eu comecei a pandemia com um corpo bom, né? Eu sempre, assim, gostei muito de esporte, né? De cuidar da minha alimentação e tal, tudo. E passando esses 2 anos e meio, né? Eu acho que a gente está completando aí de pandemia, eu ganhei bons quilos, né? Entende? Eu até estou vendo minha cara bolachona, assim, aqui no vídeo e tal. E aí, o que acontece? Quando, né, assim, sem trabalhar minha autoestima, como que eu estaria me sentindo, né, com esses quilos a mais e tal? Sem fazer atividade, tudo. Pô, não estaria me sentindo péssimo, péssimo. Hoje não, hoje sim, lógico, eu sinto falta, né? Existe uma, entre aspas, né, uma cobrança ali do Vinícius, olha, pô, você precisa emagrecer um pouco, você precisa voltar a fazer uma atividade e tal. Existe. Por quê? Porque eu quero o meu bem. Isso é saúde para mim, né? Uhum. Mas mas não tem uma forma punitiva, né? O que é a punição ali? Que é de você ficar para baixo, cabisbaixo, sabe? Não, entendeu? Então, assim, Porque você hoje... sabe que a hora que você quiser, né, você Sim, vai cuidar disso. E de sim, boa, né? sim. Tranquilo, É, consigo mesmo. isso. Né? Não com Aceitando, né? sofrimento, porque, nossa, eu me deixei engordar. Ué, É, acontece. sim, É sim, ou não é? sim. Olha aí. Agora, Elaine. Então, a- essa parte, assim, da autoestima é difícil a gente entender, né? Até mesmo depois que a gente termina o tratamento, né? Que você para, né, de toda hora falar sobre o assunto, você quase que nem percebe, mas, assim, tudo está meio que atrelado, né? Por exemplo, uma das coisas que acontecia comigo era que eu tinha essa síndrome de perfeccionismo, né? Então, eu achava que eu tinha que ser perfeita, e nisso acarretava no que as outras pessoas também tinham que ser perfeitas, que todo mundo tinha que ser perfeito, e assim, a cobrança era minha comigo mesmo, era com os outros, e isso virava uma bola de neve. E, assim, eu não me aceitava, não aceitava os outros, e de alguma forma, se, por exemplo, você tem, lógico, você tem coisas que não são legais em você, mas que sim, você tem que aceitar, é você, né? Você tem que se amar, você tem que se acolher, e muitas vezes você meio que aponta do outro para você não enxergar o seu, porque é, te dá um certo conforto, né? E só que na verdade você tem que entender que assim a gente tem os defeitos, a gente vai errar e tá tudo bem, é tranquilo. E assim é engraçado que muitas vezes você tem umas, como que eu posso dizer, umas coisas que você considera errado e muitas vezes para o outro não é, né? E você fica, não, não vou falar tal coisa porque aquilo pode magoar a pessoa, né? E assim, não tem um magoar. Para aquela pessoa pode ser que aquilo que você pense que é errado nem seja errado, né? Então, assim, tem um monte de coisa que a gente precisa aprender, né, para poder lidar com tudo mais tranquilo. Hoje eu vejo que eu consigo ser mais tranquila, né? Que nem da gente comentando, né, em relação
as fotos, né? Hoje, assim, eu tiro as fotos e aceito que, por exemplo, hoje meu cabelo não vai estar legal. Hoje eu não estou com a roupa que eu acho adequada, mas tá tudo bem. Aquelas vão ter outras fotos que vão estar legais, nem sempre você vai estar 100%. E assim, o que você vê nem sempre é o que o outro vê. Muitas vezes, assim, hoje eu não estou me achando legal, mas a pessoa olha, nossa, você está tão bonita hoje. E assim, né? Cada um tem uma visão, cada momento é um momento, às vezes, para você, é um momento para ele. E assim, hoje eu consigo ser mais leve e até brincar com as situações que antes me incomodavam, né? Então, por exemplo, você comentando da história que eu publiquei um stories, que eu peguei um saco de lixo, né? Não tinha Tava chovendo e eu tinha que sair da faculdade para ainda ir conversar com a coordenadora na escola do Vitor. E aí eu sei que eu não tinha guarda-chuva, não tinha jeito de arranjar um guarda-chuva, eu virei para a moça da faxina e falei assim, você tem um saco de lixo grande, sabe aquele de 100 litros? Aí ela falou assim, tenho. Eu falei assim, você não pode me emprestar, né? Quer dizer, você vai me doar esse saco de lixo para eu poder ir embora. Ela, não, professora, eu vou te dar o meu guarda-chuva. Eu falei assim, não, você vai ficar sem guarda-chuva? Não, eu quero um saco de lixo. E nisso, os alunos que estavam ali por perto, professor, para que você quer um saco de lixo? Eu falei assim, espera só um pouquinho que você vai ver, né? Aí eu peguei e coloquei o saco de lixo. Para quê? Foi o momento ímpar da faculdade, né? Eles filmaram rapidinho e acharam o máximo, né? Então, assim, você está fazendo alguma coisa que, você tá ali toda arrumada, né? Não é uma coisa legal você colocar um saco de lixo, mas assim, tá tudo bem, não tem que se punir, não tem que achar ruim, tá tudo bem, né? Hoje eu consigo ser mais leve. Você fica muito mais livre, você fica realmente, como você disse, né? Muito mais livre para se expressar, né? Porque você se ama de qualquer jeito. Então, não é o fato de você colocar um saco de lixo na cabeça que vai te diminuir. Por quê? Porque você se ama, você se respeita, você não fica mais na dependência do que o outro vai pensar ou deixar de pensar a seu respeito. É ou não é? Então, a autoestima nos dá essa liberdade, até para a gente se expressar, para falar o que a gente pensa, né, a respeito das coisas, e se o outro vai gostar ou não, tudo bem. É normal, ele não vai pensar como eu, mas eu não vou deixar de falar, não, isso aqui eu não gostei, não, isso aqui não está bom para mim. Entendeu? Então, eu vou ter essa liberdade, diferente de antes, nossa, mas se eu falar, o outro não vai gostar, então eu não posso desagradar o outro. Quantas vezes a pessoa não desagrada a ela e para agradar o outro, mas acaba fazendo mal para quem? Para si mesmo. Né? Não, Por falta de autoestima. E era o que aconteceu no relacionamento, né? Não vou falar isso porque ele vai ficar de bico comigo. Não vou falar isso porque ele vai ficar chateado. Aí você vai guardando. Aí chega uma hora que você não aguenta mais, aí assim, cai um alfinete no chão, aí você despeja tudo aquilo que você guardou, né? E o alfinete vira um furacão, né? Uma tesoura. Exatamente, né? A autoestima te dá uma tranquilidade, uma leveza, uma autonomia muito maior na vida, né? Porque você lida com todas essas realidades com muito mais facilidade. Né? Mesmo os problemas, né? Situações como essa que você viveu lá, não preciso do seu guarda-chuva. Tem, né, um saco plástico aqui, isso não te diminuiu em nada. É ou não é? Então, quantas coisas sem autoestima, meu Deus, como tudo se torna complicado. É ou não é? E com a autoestima fica tudo muito mais leve. Então, por hoje, é isso aí que a gente queria completar. Acho que agora os vídeos de autoestima acabaram. E aí, até o próximo.
Fiquem com Deus. Se gostaram, dê o like, compartilhe, façam comentários, se inscreva no canal. E até a próxima. Vocês dois despeçam. Tchau. Tchau, pessoal. Compartilhem aí. Até mais, até a próxima.